Você já reparou que o que falta muda conforme você conquista o que você queria antes? Então, por exemplo, você está empreendendo, iniciando aí a sua jornada no empreendedorismo e antes precisava de mais clientes. Aí vieram os clientes. Só que agora você precisava de mais estrutura. Aí veio a estrutura. Aí agora você precisa de mais equipe. E quando veio, você precisava de mais capital. Porque o que falta nunca acaba. A lista do que falta não é uma realidade, é um mecanismo. E enquanto esse mecanismo opera sem ser questionado, ele tem um efeito muito concreto. Ele transforma a espera em um hábito. E o hábito de esperar é o que mais eficientemente impede quem poderia estar construindo algo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a diferença entre reconhecer o que falta e deixar o que falta determinar o que você faz ou o que você não faz. E sobre também o porquê começar com o que você já tem, isso não é um consolo, é a única estratégia que funciona. Eu me chamo Gabriela Dias e esse canal existe para transformar a mentalidade de quem está construindo algo, com profundidade, sem romantizar o processo e sem atalhos. Eu quis trazer esse tema porque eu vejo muitas pessoas deixando de construir alguma coisa porque sempre falta algo. Eu também já fiquei presa nesse ciclo. Eu sei como ele se disfarça de prudência. E sei que isso custa muito quando a gente percebe, quando é tarde demais. Que eu estava, por exemplo, esperando por uma condição que nunca chegaria antes de eu começar. Então vamos nos aprofundar sobre esse assunto para vocês entenderem que o que você já tem é o suficiente para você começar. O resto ele vem depois de agir. Esperar ter mais para começar tem cara de responsabilidade. Mas por dentro é paralisação com outro nome e a ciência explica por quê. Barry Schurtz, ele é um psicólogo americano e ele descreveu em um paradoxo da escolha um fenômeno que ele chamou de maximização, que nada mais é a tendência de algumas pessoas buscarem sempre a melhor opção possível antes de agir. E como essa busca gera mais insatisfação e menos ação do que simplesmente começar. Ele diz que o maximizador, ele espera a condição ideal, a condição perfeita. E enquanto ele espera, o que ele chama de prudência é, na prática, uma forma de terceirizar a responsabilidade do resultado para as circunstâncias. Então, eu só não comecei porque eu não tenho aquilo. Eu só não comecei antes porque eu não tinha o celular perfeito, por exemplo. Então, se as condições nunca estão perfeitas, essa pessoa nunca precisa começar e nunca precisa descobrir se isso funcionaria ou não, se daria certo ou não. A espera pela condição ideal é muitas vezes medo de falhar disfarçado de preparação. A autora de A Coragem de Ser Imperfeito, ela é pesquisadora também e passou décadas estudando sobre a vulnerabilidade e a coragem. Ela identificou o perfeccionismo como um escudo, não como uma ferramenta e nem como uma qualidade como muitas pessoas acham. Porque, na verdade, o perfeccionismo ele não protege do fracasso, ele protege do risco de tentar. E ao proteger a pessoa do risco de tentar, ele garante o único resultado que é definitivamente pior do que falhar, nunca ter tentado. Se eu nunca tentei, eu nem sei se eu falharei ou não. Ela diz assim, ó: o perfeccionismo não é o mesmo que buscar excelência. Excelência é sobre crescimento. Perfeccionismo é sobre o que os outros vão pensar. Um dos fundadores do LinkedIn tem uma frase que virou assim referência no mundo do empreendedorismo, que diz mais ou menos assim: se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, significa que você esperou tempo demais para lançá-lo. E eu sempre falo que tudo que começou perfeito começou tarde, e não porque a qualidade não importa, mas sim porque a primeira versão de qualquer coisa que é relevante sempre vai ser imperfeita. Porque é o mercado, é o cliente, é a audiência que vai ensinar o que nenhum planejamento antes consegue ensinar. Nada vai conseguir te ensinar com um movimento quando você fizer, quando você agir. O feedback real, ele só existe depois que você começa. Tem uma inversão que precisa acontecer na cabeça de quem está esperando para começar algo. E ela é simples, mas vai contra o que parece que é intuitivo. Então a maioria das pessoas pensa assim:
Quando eu tiver mais clientes, começo a investir melhor no meu posicionamento. Quando eu tiver mais seguidores, eu começo a cobrar o que o meu trabalho realmente vale. Quando eu estiver mais preparada, eu começo a aparecer. Só que, gente, o problema dessa lógica é que ela está invertida em todos esses casos. Porque, por exemplo, o posicionamento é o que atrai clientes, não o contrário. Cobrar o que vale é o que instala percepção de valor no seu negócio, não o contrário. Aparecer é o que constrói a autoridade, a audiência, e não o contrário. Você não constrói as condições para depois você agir. Primeiro você age e as condições se constroem no processo. Eric Ries, em A Startup Enxuta, ele formalizou isso como uma metodologia, que chama o conceito MVP, Produto Mínimo Viável. A ideia central é que o aprendizado real sobre o que funciona só acontece quando existe algo real sendo testado, não no planejamento, mas sim no contato com a realidade. Isso não é só válido para uma empresa de tecnologia, por exemplo. Isso é válido para qualquer coisa que você esteja construindo, que você esteja empreendendo. Então, por exemplo, o seu primeiro conteúdo, ele vai ensinar mais sobre o que ressoa com a sua audiência, o que faz sentido, do que qualquer outra estratégia muito bem elaborada antes de publicar. O seu primeiro cliente, ele vai revelar mais sobre o seu posicionamento do que meses definindo a sua persona. Para começar, a gente precisa pensar assim: o plano perfeito que você nunca executa, ele tem valor de zero. Agora, o plano imperfeito que você começa a executar hoje, ele vale mais do que qualquer coisa que você ainda não fez. E isso pode ter muito valor lá na frente. Se vocês têm acompanhado aqui o canal, vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre a filosofia, a parte do estoicismo. E eu quero falar sobre esse assunto também, porque os estoicos não tinham paciência com a postergação. E tinham razões muito precisas para isso, que existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão, né? Então, por exemplo, recursos externos como dinheiro, estrutura, reconhecimento, o momento perfeito, não estão sob o nosso controle. Mas o que fazemos com o que já temos, isso está no nosso controle. Então, aplicado ao que estamos falando, significa que esperar a condição ideal é exigir que as coisas aconteçam de um jeito específico antes de você começar a agir. Começar com o que você já tem é agir dentro da realidade, de que já existe, e é construir a partir daí. E Seneca era ainda mais direto, porque ele tem uma frase que ele fala assim: tudo é alheio, só o tempo é nosso. Então, se só o tempo é o único recurso que é genuinamente seu, e ele está passando enquanto você espera pelas condições certas, perfeitas, que podem nunca chegar, o que exatamente você está preservando ao esperar? Deixa eu te falar uma coisa que não está escrito em nenhum livro. Só que eu vejo isso acontecer muito na prática, no dia a dia de quem está querendo começar algo, empreender, enfim. Por exemplo, eu já fui a pessoa que já falei, quando eu tiver mais cliente, eu começo a me posicionar melhor. Ou quando eu terminar tal curso, eu começo a oferecer esse trabalho e a publicar mais nas minhas redes sociais. Só que, gente, essa lista dos quandos, ela só vai crescendo. E o movimento não vai crescendo junto. E o que eu percebi com o tempo? Que a espera, ela nunca acaba por si mesma. Então, você não vai acordar num dia e falar assim, pronto, agora eu tô pronta, vou começar. Isso não existe. O que existe é você decidir que o que você tem agora nas suas mãos é o suficiente para o próximo passo e, de fato, dar esse próximo passo. Na advocacia, eu aprendi isso da forma mais concreta possível. O primeiro processo que um advogado pega é sempre aquele que ele sente que está muito cru, que ele não está preparado para pegar. E é exatamente esse processo que ensina mais do que qualquer outra aula. Não tem, gente, como a gente aprender a nadar sem entrar na água. Ficar lá na beira acumulando teoria sobre a natação. Isso não vai te deixar pronta. Isso só te deixa com mais conhecimento,
sobre o que você ainda não fez na prática. Então, assim, nada, a teoria não vale mais que a prática. Você precisa colocar essa teoria em prática para você realmente começar algo, construir algo e sim, você vai melhorando no processo. O material já existe. Conhecimento que não virou entrega, experiência que não virou posicionamento, história que não virou autoridade. O que falta não é recurso, é movimento. E aí eu quero fazer uma pergunta. E peço assim que você responda com muita honestidade para si mesmo. Não com uma resposta que parece modesta, tá? O que você tem hoje que ainda não está sendo usado na direção do que você quer? Você já parou para pensar isso? Porque assim, quase sempre, quando você para ver de verdade, inventariar de verdade, aparece mais do que você imagina. Coloca numa lista para você ver. Você tem conhecimento técnico acumulado ao longo dos anos de estudos, às vezes de alguma prática que você já teve, mas que isso ainda não virou conteúdo, ainda não virou um posicionamento, ainda não virou um produto. Eu tenho certeza que você tem experiências que te ensinaram coisas que nenhum outro curso ensina, que ainda não viraram história contada, que ainda não virou um conteúdo que pode mudar a vida de alguém, ainda não virou conexão com quem está passando pelo mesmo. Eu tenho certeza que você tem acesso a ferramentas que gerações anteriores de profissionais nunca tiveram. Por exemplo, uma câmera no bolso, seu celular está aí. Plataformas de distribuição gratuita aqui o YouTube. Capacidade de falar com milhares de pessoas, gente, sem nenhum intermediário. Olha isso. O Poder da Ação, esse livro eu já falei aqui, que já mudou a minha vida. E lá o Paulo Vieira, ele coloca isso de forma muito direta. A maioria das pessoas não está travada por falta de recurso. Está travada por falta da decisão de usar o recurso que já tem. Então, o que está faltando não é o que você acha que realmente está faltando. O que está faltando é a ação. Está faltando é o primeiro movimento, é dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, esse movimento, ele não precisa ser grande, mas ele precisa ser real, ele precisa acontecer. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te dar um conselho. Começa com o que você tem. Não como consolo, é só o que eu tenho, mas sim como estratégia, é o que você tem. Porque, gente, é a única forma de construir o que você ainda não tem, o que você quer. E o que você tem hoje, é sério, já é o suficiente para você dar esse próximo passo. O que você ainda não tem será consequência desse passo e não a condição para você dar esse passo. O ponto de partida sempre foi e sempre será o agora. Com o que você tem, onde você está, nas condições que você está. Se você quer realmente construir algo que vale a pena, que faça sentido para você, eu te convido a ficar nesse canal, a se inscrever, assistir os outros vídeos e ficar, porque toda semana vai ter vídeo aqui. Aqui, esse canal é realmente, assim, fundamentado em neurociência, em filosofia, de uma pessoa que decidiu viver sem atalhos, que entendem que não existe atalho para onde você quer chegar num caminho bom e seguro. E se fez sentido qualquer coisa que eu falei aqui para você, se esse vídeo chegou na hora certa, me conta aqui nos comentários. Às vezes, uma coisinha que eu falei fez sentido, deixa eu saber, porque eu quero saber se faz sentido o que eu tô falando aqui, se eu tô falando alguma bobagem. E também quero que você deixe o seu like, porque isso é muito importante, tá? E é muito importante para o crescimento do canal, como para mim. Porque para o canal, só assim o YouTube vai conseguir entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você está no Spotify, a mesma coisa. É muito importante as 5 estrelas para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para as pessoas começarem agora a dar esse próximo passo. Então é isso e a gente se vê na próxima semana. Beijo!